Secretária, por favor, o ex-ministro Pazuello responsabilizou aqui nessa comissão parlamentar de inquérito, Vossa Senhoria e a secretaria que dirige, pelo desenvolvimento do aplicativo Tratikov, ou plataforma, como Pazuello preferiu chamá-lo em seu depoimento, que indicava cloroquina e ivermectina em muitos casos de diagnóstico provável de Covid, inclusive para mulheres grávidas, bebês e crianças. O Ministério passou a utilizar esse aplicativo experimentalmente em Manaus, no auge da crise da saúde naquela cidade, em janeiro deste ano. Assim, indago. Vossa Senhoria confirma que foi a responsável pelo desenvolvimento do Tratikov, como falou o Pazuello? Tá. Eu sim confirmo, ou não? Não. Eu não posso falar sim ou não, senador, porque eu preciso explicar para o Brasil o que é o Tratikov. Não, doutora, isso não me interessa. Não, senador. Explica para o Brasil. Não, doutora, não. Senador, Doutora, eu preciso, as pessoas não sabem o que é isso. Não interessa, doutora. Não, presidente, interessa, presidente. Não interessa, não. Claro que interessa. Interessa ela me responder o seguinte. Ela não está no vestibular, não, presidente. Peraí, doutor. Vossa Excelência, sim ou não? Vossa Excelência vai falar na hora que for da sua vez. Agora quem está falando sou eu. A senhora criou o Tratikov ou não? Quem criou Respeite os senadores. a plataforma foram os técnicos da minha secretaria. Então o Pazuello mentiu. Mentiu, novamente. Não, só mentiu. Põe Não, aqui. ele falou que foi a senhora que desenvolveu e operou. Senador Renan, ele deve ter dito que foi eu, porque eu sou a Não. secretária, mas eu não sou técnica. Nós estamos falando sobre compromisso, todos nós. Não. Senador Marco Rogério. Senador Flávio Bolsonaro. Senador Flávio Bolsonaro e senador Marco Rogério. Só um minutinho. O Tratikov foi lançado na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Foi usado como experimento, vamos dizer assim, para não dizer como cobaia, para não ser mais longe. O ministro Pazuello, que vocês decantaram ele como saiu-se bem na CPI, porque mentiu muito, né? Falou a mentira. Na avaliação de vocês. O senhor não pode fazer uma avaliação dessa, presidente. presidente. Com todo o respeito que eu tenho ao senhor. Posso, por isso que ele vai ser reconvocado. Convoque. Não, Peraí. Desde que não haja blindagem, senhor presidente, pode reconvocar quantas vezes quiser. O que aconteceu nos estados de vocês é um pouco diferente do que aconteceu no meu estado. Blindagem, proteger Eu não estou suspeitos, acusando corrupção. ninguém aqui. Eu estou fazendo uma pergunta simples. Doutora, o ministro Pazuello afirmou, por mais de uma vez, inclusive eu fazendo a pergunta a ele, que o Tratikov, que eu não sei o que é trate, eu acho que o TRA é tratamento... Por isso que é importante ela explicar. Nós também não sabemos. Aí, rolando rero, aí vai ser um rolando lero. Aí Não, vai senhor dar, presidente. não dá. O esclarecimento é necessário. Rolando Não, presidente. Se Vossa Excelência, que é o presidente, não sabe, é de Manaus, Não, peraí. como é que Vossa Excelência quer que a comissão e o Brasil saiba? Eu quero só saber dela, se ela é que criou o aplicativo. Se não foi ela, disse não fui eu. Foi os técnicos. É só isso. Mas ela tem informação sobre esse assunto, senhor Não presidente? tem não. É só Tem informação e ela Vossa tem que Excelência falar. está Tem que desinformada. Refazendo a pergunta, respeitosamente, a secretária. Bem respeitosamente. Vossa Senhoria confirma, Mente. Vossa Excelência, Está mentindo. Então tu vai ver daqui a pouco. Não faça essa afirmação. Presidente. Presida. Pelo amor de Deus, presidente. Vossa Aqui os Senhoria, senadores não deixam o relator trabalhar. Vossa Na Senhoria, última semana foi a mesma coisa, por favor. Vossa Senhoria confirma que foi responsável, como disse aqui na CPI, o ex-ministro Pazuello, pelo desenvolvimento do Tratikov? A minha secretaria foi a responsável pelo desenvolvimento da plataforma. Então, pessoalmente, de quem foi a iniciativa e qual era o objetivo do projeto? Agora a oportunidade para responder. Obrigada, senador. No contexto, eu vou tentar explicar aos senhores o contexto em que o Tratikov foi proposto. A nossa visita a Manaus e a situação que nós encontramos, eu até já mencionei isso anteriormente, foi de um caos nunca antes visto por mim, enquanto médica, nesses meus 30 anos. Nós encontramos unidades básicas de saúde que não funcionavam, desabastecidas de medicamentos,
testes de RT-PCR com uma demanda reprimida de 2.000 testes, 40 óbitos domiciliares. E, nesse contexto, a Organização Mundial da Saúde... Eu só quero saber diferença Prefeitura e Estado. Unidade Básica de Saúde. Unidade Básica é Prefeitura, isso. E nesse contexto, sim, supersaturação do sistema de leitos, a gente tinha mais de 100% de taxa de ocupação de leitos de UTI e 90% dos leitos clínicos, fora os pacientes que eu encontrei quase que internados em tendas do lado de fora dos hospitais do Estado. Nesse contexto, a OMS, preocupada com o surgimento de novas variantes, faz uma declaração dizendo que provavelmente os testes RT-PCR que vinham sendo utilizados por nós médicos para a vigilância epidemiológica, para a confirmação dos casos, poderiam ter baixa sensibilidade diante das novas variantes, que era o contexto que nós estávamos enfrentando em Manaus. Diante desse contexto da supersaturação, da ausência de testes, de demanda reprimida, de falta de medicamentos e falta de recursos humanos, nós tivemos o conhecimento do Androcov, uma publicação científica internacional que está sendo usada atualmente pela Organização Mundial de Saúde, que sugere o uso de um score clínico para diagnóstico da Covid-19, que tem mais de 90% de sensibilidade. E o que é isso? É você poder ter a doença e o score confirmar a doença. Esse era o cenário ideal para que a gente pudesse, para Manaus, diante da necessidade de atendimento rápido à população, de se criar uma ferramenta médica de diagnóstico, a semelhança, senhores, de dezenas, centenas de ferramentas médicas disponíveis hoje no mundo e no Brasil. Só para os senhores, senador, se o senhor me permite terminar, por favor. Só para os senhores terem uma ideia, o Estado de São Paulo tem uma ferramenta semelhante ao Tratkov, que é o aplicativo Sampa Dengue, utilizado atualmente e que é ofertado aos médicos para o diagnóstico com rapidez da dengue e a adoção de condutas, inclusive com as prescrições no final do aplicativo. Com a prescrição de... Só informação. Eu vou esclarecer. A pergunta que não quer calar, mas esse aplicativo de São Paulo prescreve também cloroquina? Não, senhor, porque dengue não precisa de cloroquina. Dengue precisa de hidratação. Não, então, senador, é a conduta médica. Dengue não se trata com cloroquina. Não estou discutindo isso. Vossa Senhoria que determinou... Só, senador Renan. Se o senhor permitir que eu conclua... Só um minutinho. A senhora vai concluir. A senhora falou que o aplicativo foi pela situação que se encontrava o Amazonas. Isso. Então, nesse contexto, nós resolvemos, os técnicos da nossa secretaria propuseram a gente utilizar uma plataforma já existente e a gente desenvolver um construto, ou uma ferramenta, ou uma calculadora médica, como diversas que existem. Eu sou professora e eu utilizo várias dessas calculadoras para ensinar meus alunos. O que nós fizemos? Quanto tempo foi para criar isso? Nós voltamos de Manaus entre o dia 6 e o dia 10, nós usamos a plataforma, é uma plataforma para construir plataforma. Nós começamos a montar a plataforma. No dia 11, ela foi apresentada na sua versão prototípica em Manaus e após o dia 11, os técnicos continuaram na finalização dessa plataforma. O que era a finalização? Solicitamos, e aí eu trouxe todos esses documentos que eu estou mencionando para comprovar aos senhores, solicitamos à Secretaria Estadual, à Secretaria Municipal e ao Conselho Federal de Medicina a listagem de todos os profissionais de Manaus para que nós pudéssemos cadastrá-los nessa plataforma, que só seria acessível para médicos como uma ferramenta de auxílio diagnóstico. Sobre isso, eu queria direcionar uma pergunta objetiva. Senador, deixa eu terminar? Sim, mas nós perguntarmos o que é que interessa a investigação. Toda hora. Técnica de senador Renan com a palavra. Não interessa, o senador Renan com a palavra. O senador Renan, como relator, tem o direito de fazer a introdução da pergunta que quiser, a hora que quiser. O objetivo da pergunta é o seguinte, secretária. Respeitosamente, mais uma vez, a senhora tem sido muito gentil e não há como essa comissão parlamentar de inquérito ter um tratamento diferente. Obrigada. Foi Vossa Senhoria que determinou os parâmetros de entrada e as indicações de resposta do software? Não, é uma pergunta objetiva. Foi a senhora que determinou esses parâmetros de entradas e
de entrada e as indicações de resposta? Senador, os parâmetros são definidos por um artigo de uma publicação internacional, que é o Androcov, que está sendo usado pela Organização Mundial de Saúde. Que municiou o aplicativo com essas informações? Não, são os técnicos. Eu não sou especialista na área e a minha secretaria, já oferece outros tipos de construto. Uma outra pergunta objetiva. O Tratikov foi apresentado ao ministro antes de ser apresentado ao público? Foi apresentado ao ministro na apresentação que foi feita dele em Manaus. Quando? No dia 11. Dia 11. Quem é Vinícius Nunes Azevedo? Diretor da minha secretaria. Qual é a relação dele com o Tratikov e por que ele foi demitido? Ele é o gestor da pasta que criou a plataforma. E aí é por isso que eu preciso contextualizar para o senhor. Era uma ferramenta de auxílio diagnóstico médico, ela foi lançada na sua versão prototípica no dia 11. Entre os dias 11 e 20, nós estávamos cadastrando os médicos para que eles pudessem, com o número do CRM, utilizar, e só seria utilizada por médicos. Na madrugada do dia 20, houve a extração indevida dos dados dessa plataforma. Sobre isso. Então, Vossa Excelência diria que os parâmetros do Tratikov eram aqueles estabelecidos na nota informativa número 17 de 2020. A referência da plataforma é a nota orientativa. Os parâmetros que o senhor fala, que são utilizados, é o Androcov, é um estudo internacional. Em que data esse aplicativo foi colocado no ar e por que foi retirado poucos dias depois do seu lançamento? Ele não foi colocado no ar, foi apresentada uma versão prototípica dele. O que foi feita foi uma extração indevida na madrugada do dia 20 por um jornalista. Ele fez uma cópia da capa inicial dessa plataforma, abrigou nas redes sociais dele e começou a fazer simulações fora de qualquer contexto epidemiológico e causando prejuízos à sociedade. Porque essa ferramenta, senhores, ela poderia ter salvo muitas vidas em auxílio aos testes diagnósticos, ela poderia ter ajudado a Secretaria Estadual de Manaus, a Secretaria Municipal a diagnosticar precocemente como uma ferramenta de auxílio e a gente proceder ao isolamento dos casos comprovados. Nós poderíamos ter acompanhado os casos suspeitos e tudo isso foi perdido por essa invasão. A ordem do ministro, quando nós soubemos através da imprensa do uso indevido, foi retirar a plataforma do ar, afastar o servidor para que fosse feita toda a investigação necessária. E foi feito um boletim de ocorrência, que eu trago aqui para os senhores, e nós contratamos o presidente da Associação Nacional dos Peritos Forenses e Informática, que emitiu um laudo de 20 páginas comprovando a invasão, a retirada indevida dos dados. Então, secretária, a versão apresentada por Vossa Senhoria em 19 de janeiro era um protótipo ou uma versão finalizada? Não, o que foi apresentado no dia 11 foi uma versão prototípica. Ela não foi finalizada porque a finalização dela dependia da inclusão dos dados médicos e tudo isso foi encerrado com a ordem do ministro da gente suspender para apuração dos fatos. Então, quem tomou a decisão de utilizar um protótipo não validado para o tratamento de uma doença potencialmente letal, como a Covid-19? O protótipo é validado. Nós temos um estudo internacional. O que nós fizemos é a mesma coisa que a OMS está fazendo agora, senador. Mas quem tomou a decisão de utilizar um protótipo não validado? O protótipo é validado, senador. Sim, mas quem tomou a decisão de utilizar? Não tomamos a decisão de usar algo que não foi validado, porque é validado por um estudo internacional. Nós apenas utilizamos um estudo internacional para transformá-lo numa ferramenta de diagnóstico médico. Então, isso é igual à dengue. Então a dengue se pegou um protocolo clínico e se transformou. Foi a senhora que autorizou a utilização do protótipo. A minha secretaria é responsável pela construção de uma ferramenta médica de diagnóstico que seria extremamente útil no Brasil, no contexto da Covid. Vossa Senhoria tomou conhecimento da nota do Conselho Federal de Medicina sobre Tratikov? Sim. Sim. Poderia nos informar qual era o seu teor? Eu não vou detalhar para o senhor porque eu não lembro, mas o Conselho Federal de Medicina emitiu um parecer
sem ter, da mesma forma que os senhores, o conhecimento do que se tratava. Ele foi responsível ao que foi informado pela imprensa e depois nós informamos ao doutor Mauro os fundamentos que eu trouxe aqui para os senhores com as devidas comprovações. Esse laudo está à disposição de todos os senhores para que possam comprovar a avaliação pericial. É verdade que outros médicos acompanharam Vossa Senhoria em sua viagem a Manaus? Os que me acompanharam foram os técnicos da minha secretaria. Nós tivemos médicos voluntários. Quem seriam esses profissionais? Senador, eu não vou lembrar do nome de todos, mas a gente pode fornecer a lista do senhor. São médicos voluntários que se colocaram em risco, saíram dos seus estados, se juntaram a médicos de Manaus para nos ajudar na prospecção das 136 unidades básicas de saúde. Então a senhora confirma que médicos voluntários de outros estados acompanharam a senhora na sua missão a Manaus? Isso, acompanharam. E a senhora poderia depois mandar esses nomes aqui para a Comissão Parlamentar de Inquérito? Eu peço à Secretaria da Mesa que, por favor, providencie a requisição. Com quais critérios foram escolhidos? Pessoas voluntárias podem ser recrutadas pelo Ministério da Saúde e aceitar o trabalho voluntariado, e essa ação é regulamentada por uma portaria. Esses médicos nos ajudaram muito e aqui eu agradeço e incentivo o movimento de voluntariado no Brasil. Eram servidores do Ministério? Não, senhor. Qual era a arquitetura do Tratikov e quem era o responsável pelo gerenciamento do programa? A minha secretaria. O mecanismo de resposta ao questionário era autônomo no celular e funcionava como uma calculadora apenas, como falou o Pazuello? É uma espécie de calculadora médica, que quando a gente fala calculadora, parece na cabeça das pessoas leigas algo matemático. É uma ferramenta diagnóstica e como ela, exatamente como o Tratikov, existem mais de 300 ferramentas médicas de diagnóstico através de dispositivos eletrônicos da internet. No seu depoimento à Polícia Federal, Vossa Senhoria afirmou que a plataforma foi hackeada, informação que foi confirmada pelo ministro Pazuello em seu depoimento a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, que disse que o Tratikov foi roubado, alterado e difundido por uma pessoa já identificada pela polícia. Qual é o nome do responsável por esse crime cibernético? Pois não. Deixa eu pegar aqui. É um jornalista, Rodrigo Menegatti. Que providências o Ministério da Saúde tomou para investigar o alegado hackeamento do aplicativo e apurar as responsabilidades? Todas as providências legais. Foi feito um boletim de ocorrência, foi feita uma comunicação pela Secretaria Executiva após receber a notificação da minha secretaria à Polícia Federal e foi solicitado, como eu disse aos senhores, uma perícia forense pelo presidente da Associação Nacional dos Peritos Forense e Informática. Há processo administrativo aberto? Sim. Vossa Senhoria pode indicar o número? Eu posso remeter para o senhor, não tenho aqui agora. Por favor, Secretaria da Mesa, na sua avaliação, que interesse essa pessoa poderia ter em hackear um sistema que era gratuito? É a mesma pergunta que eu faço. Assim, que interesse tem alguém, num contexto de uma doença tão grave, de trazer um prejuízo às pessoas que poderiam ser beneficiadas? Ela trabalha na secretaria, secretário lá. Trabalhava. Na sua... Aquele servidor que a senhora disse que ele saiu, que fazia parte da equipe, Isso, ele tem envolvimento com essa... Não, ele é o diretor da diretoria, onde estão os técnicos que fizeram. Nós afastamos para a investigação, é a medida correta do ponto de vista administrativo. Mas ele voltou já? Voltou porque nós confirmamos que não houve dolo da parte deles, nenhum erro da secretaria. Por favor, quais foram as alterações feitas pelo hacker na parametrização original e como isso justificaria a retirada do ar da plataforma? Todos nós leigos, e eu também me coloco nessa condição, eu não sou técnica de informática, eu sou médica, a primeira ideia que nós fazemos quando a gente escuta dizer que alguém invadiu um dispositivo é chamar de hackeamento. As alterações que o hackeamento proporcionou. Ele não conseguiu, o sistema é seguro, ele não conseguiu hackear. Hackear é quando você usa a senha de alguém, entra dentro de uma plataforma, de um sistema, e nós já tivemos sistemas do governo que foram hackeados. Então não foi hackeado. Foi uma extração indevida de dados. Não foi hackeado. Não é hackeamento. O termo que foi utilizado foi um termo de leigos. Hoje a gente tem um laudo pericial que classifica a operação feita de
extração indevida de dados. Então, não houve extração de dados, mas não houve alteração do que estava proposto. Não, porque o sistema Tratkov. era seguro. O que ele fez foi simulações completamente indevidas, fora de contexto epidemiológico. Não, isso responde. Quer dizer, não houve alteração. E, portanto, sem haver alteração pelo hacker na parametrização original, o que justificou, então, a retirada do ar? Para investigação. Nós tivemos da imprensa uma notificação de que nós estávamos orientando então, isso que é uma informação absolutamente nova. Não houve alteração e não havendo alteração, nada justificaria a retirada do ar. Porque a informação que o Casuelo passou aqui, e foi outra mentira, é que havia uma deturpação e um desvio da finalidade do Tratkov. A senhora respondeu muito bem e eu agradeço a sinceridade da resposta. Vossa Senhoria poderia fornecer a esta comissão parlamentar de inquérito o código-fonte do aplicativo com a parametrização estabelecida pela equipe do Ministério da Saúde? Sim. Ou seja, a versão não hackeada que foi retirada do ar por ordem do ministro Pazuello, segundo ele mesmo declarou aqui em depoimento? Sim. Sim. Já estou me encaminhando para concluir, apenas 2 perguntas. O Tribunal de Contas da União, em despacho do ministro Benjamin Zimler, de 22 de janeiro de 2021, no processo 019-895, entendeu que não seria lícito o uso da cloroquina pelo SUS, mesmo off-label, sem autorização da Anvisa, em razão do artigo 19T da Lei 8080, Lei do SUS, deixando claro que mesmo o uso off-label poderia ser autorizado pela Anvisa, mediante solicitação do CONITEC, que Vossa Senhoria integrou e integra. Pergunto, Vossa Senhoria orientou o ministro a submeter o assunto à CONITEC antes da publicação das notas informativas que autorizavam o uso de cloroquina pelo SUS? Senador, diante do contexto da Covid, que é uma doença grave de desfecho incerto, os processos para a gente apresentar uma medicação à CONITEC ou qualquer outro tipo de tecnologia a ser incorporada, eles levam meses para que sejam apresentados estudos. E nós estamos, de novo, eu insisto, tratando de uma doença grave. O uso off-label dessas medicações, a gente já tem para garantir o uso, a segurança delas. Secretária, por favor. Pois não. Desculpa a insistência. Então, respondendo objetivamente, Vossa Excelência orientou ou não orientou o ministro? Não, senhor. Submeteu o assunto à CONITEC antes da publicação das notas informativas? Não autorizou? Não, senhor. Não orientou. Vossa Senhoria cogitou pela autorização da Anvisa, antes de assinar a nota informativa número 17, que na prática introduziu a cloroquina entre o arsenal terapêutico do SUS para combate à Covid como tratamento precoce da infecção? Não, senhor, até porque a minha secretaria ela não faz demandas à CONITEC, são as secretarias assistenciais. Alguém sugeriu que essas consultas e autorizações não fossem solicitadas? Não que eu me lembre. Não que se lembre. Como Vossa Senhoria recebeu a recente manifestação da CONITEC, que não incluiu a cloroquina entre os medicamentos recomendados para pacientes com Covid-19? Corretíssimo, porque a decisão agora de enviar o primeiro protocolo se trata de uso hospitalar das medicações consideradas antivirais e que podem ser usadas off-label. Então, nós já temos a certeza, desde a nota número 5 e 6 do ministro Mandetta, que não há hoje indicação de se fazer essas medicações na fase hospitalar, em que os doentes já são muito graves, já tem processo inflamatório estabelecido. O uso tem que ser no início da doença. Como Vossa Senhoria analisa as declarações do diretor-presidente da Anvisa, Almirante Barra Torres, que esteve aqui conosco também nessa comissão parlamentar de inquérito, em seu depoimento, no sentido de que a agência claramente não recomenda o uso de cloroquina para a Covid? Senador, a gente tem que fazer aqui de novo a contextualização. Quando
presidente da Anvisa fala de não recomendar, ele está falando do papel da Anvisa. A Anvisa ela recomenda medicamentos que estejam na bula, esse é o papel dela como agência certificadora. Para você conseguir que um desses medicamentos que nós estamos usando off-label, eles sejam incorporados em bula, quem solicita essa incorporação é a indústria farmacêutica. E isso é importante a população brasileira saber. Para eu fazer um estudo, que nós chamamos de estudo pivotal, para a incorporação de qualquer medicamento em bula, em média esses estudos levam 4 anos e custam, o mais simples, 19 milhões de dólares. São necessários, em geral, para as agências reguladoras do mundo inteiro, cerca de 2 estudos desses, com cerca de 4 mil pacientes, em cerca de 10 anos e custando juntos 38 milhões de dólares. Essas medicações, elas não têm patente, elas são medicações baratas. Então, não existe interesse hoje da indústria farmacêutica de que essas medicações sejam objeto de um estudo, da formação de um dossiê para serem entregues à Anvisa, para serem incorporadas em bula para tratar essa doença. Então, esse é o motivo pelo qual nós não temos da Anvisa a opinião de que essas medicações sejam liberadas, porque ela está se referindo à função dela, que é a liberação em bula. Para o uso off-label, nós não precisamos da bula desses remédios. Para salvar vidas, que é o objetivo meu e dos senhores, nós precisamos oferecer à população todos os recursos. E a Covid, senador, tem 4 eixos. Uso de máscaras, distanciamento social, a vacina como uma das medidas mais importantes para a prevenção, mas a gente ainda vai ter os doentes que vão ter o escape das vacinas, a gente vai ter os doentes que, mesmo tomando a vacina, vão ter